Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo e agora de matemática. Pega teu livro. Vamos lá? Pegou? Beleza, então vamos lá para a página 137 e vamos ver o que nos reserva hoje. Tá começando na questão 4. Sim, lembra que na aula anterior nós já começamos a resolver esses probleminhas e resolvemos até a questão 3. Então agora vamos dar continuidade a partir da questão 4. Então vamos lá. Em determinado andar de um edifício comercial, há 4 escritórios e um corredor de circulação, onde ficam os elevadores e a escada. Todos os escritórios têm a mesma área, 54 metros quadrados cada um, e o corredor de circulação tem 8 metros quadrados de área. Qual é a área total desse andar? Opa, vocês viram que eu li a situação, o problema inteiro. Aí eu venho, ele quer saber qual é a área do andar inteiro. Então, o que que tem nesse andar? Ele tem 4 escritórios, vou colocar só o E para não demorar muito. 4 escritórios, não é isso? E cada escritório tem uma área de 54 metros. Como ele quer saber a área total, nós vamos colocar vezes 54 metros quadrados, tá? Metros quadrados. Ok. E tem mais o que? Tem um corredor vezes a área do corredor é 8 metros 8 metros quadrados. Pronto. E aí, meus queridos, minhas queridas, meus amados, minhas amadas, ele quer saber a área total. Se ele quer saber a área total, eu preciso saber qual é a área dos 4 escritórios juntos. Então, eu vou fazer essa multiplicação. Multiplico 4 vezes 54 e encontro a resposta, coloco aqui na frente. 1 vezes 8, nós já sabemos que é 8, coloco aqui na frente, então eu faço a sominha, resolvido o problema. Só colocar aqui, não esquecer de colocar metro quadrado. Combinado? Então vamos para a questão 5. A Itália ocupa uma superfície de 302,73 km². Já a Suécia, outro país europeu, tem uma superfície de 438.574 km². Pronto, beleza. Aqui é o Museu do Vaticano em Roma, na Itália, e aqui o Estocolmo, na Suécia. A letra A pergunta: considerando esses dois países, qual deles tem a maior superfície? Compare os dois. Qual deles? Qual é maior? É 302.073 ou é 438.574? Qual é maior? Então você vai colocar aqui o nome do país, beleza? B. Quantos quilômetros quadrados a mais? Então ele quer saber qual é a diferença, quantos a mais. O que você vai fazer? Vai pegar a maior área, coloca em cima, a menor área, coloca embaixo, faz a subtração e encontra a resposta tudo certinho. Beleza? Combinado? Vamos para a questão 6. Uma fruteira vazia pesa 510 gramas. Júlia colocou 5 maçãs nessa fruteira, que passou a pesar 160 gramas. Sabendo que todas as maçãs tinham a mesma massa, massa é o quê? Peso, não é? Massa é a mesma coisa de peso. Que a gente fala é peso, a gente diz eu peso. Na verdade, deveria ser minha massa é. Ai, gente, como esse negócio aqui. Dá para entender, né? Então tá. Peso. Massa é a mesma coisa de peso. Então é o seguinte: se a fruteira vazia tinha uma massa de 510 gramas, quando colocou 5 maçãs, ela passou a 1.160 gramas, ok? E aí ele quer saber quantas. Diz que todas as maçãs têm a mesma massa, ou seja, o mesmo peso. Quantas gramas tinha cada maçã? Então, para isso, você vai encontrar a diferença da massa da fruteira com as maçãs menos a massa da fruteira vazia, você vai encontrar o peso das maçãs. Aí, quando você encontrar esse peso das maçãs, você vai o quê? Dividir por 5 e vai descobrir qual é a massa de cada maçã e vai anotar aqui. Não é beleza? Não é facinho? Então, vamos para a página 138, na questão 7. A massa de uma embalagem com 6 potinhos de iogurte é 300 gramas. Então, a embalagem
possui 6 potinhos e a massa dele é 300 gramas, certo? É bom ir anotando os dados para vocês não confundirem depois. Qual é a massa em grama de um potinho desses? Então, se a embalagem tem 6 potinhos e os 6 potinhos juntos tem uma massa de 300 gramas, para você descobrir cada um, você vai fazer o quê? Isso mesmo, você vai dividir 300 dividido. Eita, dividido, né, gente? Eu botei o tracinho errado, é aqui, ó. Dividido, bem, certo? Por 5. Quando você dividir 300 por 5, você vai encontrar quanto cada maçã, qual é a massa de cada estou lá na questão anterior. Qual é a massa de cada potinho de iogurte, você anota aqui. Já na letra B, diz que se eu tivesse 8 embalagens iguais a essa, as embalagens, meus amores, aqui, ó, embalagens com 6 potinhos, e nós já sabemos quantos gramas cada embalagem dessa tem. Então, se cada embalagem tem 300, se eu quero saber 6 potinhos, eu posso encontrar tanto na multiplicação quanto na adição. Eu posso multiplicar 300 vezes 6, ou eu posso somar 300 mais 300 mais 300 mais 300 mais 300 mais 300, ou seja, 306 vezes. Beleza? Questão 8. Uma piscina, quando totalmente cheia, pode conter 30.650 litros de água. Verificou-se que havia 27.950 litros de água nessa piscina. Quantos litros ainda faltam para encher essa piscina? Quando tem a palavra faltam, então você já mata a charada. A operação é subtração, é diminuir. Se a piscina cabe 30.650, mas só tem 27.950, faltam quantos? Faça a continha aqui nesse quadradinho, descubra, coloca o resultado aqui. A questão 9, gente, é um desafio bem legal, mas assim, vamos modificar porque primeiro a gente não pode fazer em dupla, segundo, nem todo mundo vai ter um giz em casa, né? E até mesmo a trena, a fita métrica, né? Mas se você tiver, aí você pode fazer, mas ao invés de riscar, você marca com um objetozinho. Você pega aqui, ó, diz assim, ó. Desenhe no chão com giz um quadrado de 1 metro de lado. Vocês podem utilizar uma fita métrica como instrumento de medida. Se você não tiver a fita métrica, você pode pegar a régua. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros, né? 1 metro é igual a 100 centímetros. Se você tiver uma régua de 30 centímetros, você coloca a régua uma distância 3 vezes, né, no comprimento, e depois você coloca mais 10 centímetros que vai dar certinho. É só chegar a 100. Pronto, fez esse quadrado, você, como eu disse, ao invés de você riscar, você pode não ter os instrumentos ou sua mãe não deixar, você pega aqui onde você vai iniciar a régua, você coloca uma pedrinha, por exemplo. Aí você vem com a régua, começando do pontinho, e vem, quando der 1 metro, você coloca outra pedrinha, certo? Aí você faz, ó, quando der 1 metro, você coloca outra pedrinha, e assim vai até quando fechar o quadrado, beleza? Entenderam o que eu tô falando? Pronto, ótimo. Aqui na letra A diz, quantos metros tem o quadrado que vocês desenharam? Quantos, minha gente, foram colocados aqui? Ok. B. Quantas pessoas em pé você acha que cabe nesse quadrado? Quantas pessoas você acha que caberiam em pé neste quadrado? No quadrado de 1 metro, né? C. Imagine que em uma cidade há 360 mil habitantes e que nela há somente um parque que ocupa uma área de 20 mil metros quadrados. O que aconteceria se a metade da população dessa cidade resolvesse ir ao parque ao mesmo dia e no mesmo horário? E aí, gente, vocês acham que iria caber? O parque só tem 20 metros quadrados e os habitantes de uma cidade a 360 mil. Iria caber?
Sim ou não? Mas diga o porquê, não é só para dizer sim ou não, diga o porquê. Combinado? Vamos para a última página de hoje, que é falando de cidadania, doação de agasalhos e mantimentos. A maior ocorrência de neve no Brasil. O estado de Santa Catarina tem um clima subtropical úmido. Nesse tipo de clima, as 4 estações são bem definidas. O inverno nesse estado costuma ser bastante rigoroso, com ocorrência de neve em algumas cidades. Mas o amanhecer frio e escuro do dia 20 de julho de 1957, em São Joaquim, anunciava a maior ocorrência de neve da história do Brasil. A neve intensa que começou às 10 horas da manhã estendeu-se sem parar até as 8 horas da noite. Até as 18 horas, desculpa, até as 18 horas. No dia seguinte, os moradores do centro de São Joaquim perceberam que havia mais de 1 metro de neve acumulada por toda parte, impedindo-os de se deslocar para qualquer lugar. A cidade ficou coberta de neve por 7 dias e os aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, lançavam fardos com alimentos em um campo de futebol para abastecer a população. Então, foi o inverno mais frio, a noite mais gelada, o dia mais gelado, no caso, de São Joaquim, lá em Santa Catarina. Ok, na questão 1 aqui diz: em situações de emergência, como apresenta no texto, é comum que a sociedade se reúna para prestar solidariedade. Você já passou por uma situação em que precisou ser ajudado ou ajudou alguém? Então, essa é uma resposta pessoal sua. Você já precisou, em alguma situação assim, inusitada, de repente aconteceu, de repente precisou de ajuda das pessoas? Ou você já ajudou alguém numa situação dessas? Resposta pessoal. 2. Em que região brasileira fica o estado de Santa Catarina? E aí, gente, fica em qual região? No Nordeste? Sudeste? Centro-Oeste? Norte? Sul? Qual é a região? Você vai colocar aqui. Ah, Pro, não sei. Veja, meus amores, pesquise que vocês encontram. 3. Observe no mapa a localização da cidade de São Joaquim, Florianópolis, capital de Santa Catarina. Tá? Aqui dá para ver, Florianópolis é aqui e São Joaquim é aqui. Aqui todo em verde é o estado de Santa Catarina. Entre as unidades quilômetro, metro e centímetro, qual delas você usaria para expressar a distância entre as duas cidades? E aí, qual delas? A. Medidas no mapa. No mapa, como é que é as medidas no mapa e na realidade, como é que é? Se você fosse medir aqui no mapa, aqui ó, do jeito que está aqui, você ia usar o quê? Quilômetro, metro ou centímetro. Mas se você fosse de uma cidade para outra rodando de carro, ou andando a pé para saber a distância, você ia medir que? Quilômetro, centímetro ou metro? É com vocês. Eu deixo esse desafio com vocês. Eu tenho certeza que vão tirar de letra, porque vocês são experts, são craques em matemática. Ó, um beijo da Pro. Fica com Deus, se cuida. Dúvidas? Volta ao vídeo e assiste novamente. Beleza?